Boa noite, irmãos. Que bom que vocês vieram. Clima mais agradável. E o Senhor nos deu a permissão de nos reunirmos nessa noite. Já estivemos aqui pela manhã, no nosso primeiro estudo e mensagem também. Espero que os irmãos tenham guardado, né, o propósito nosso de fazer essa reavaliação da nossa vida e de, como Paulo havia falado, né, seguir o alvo, né? Fazer aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós. É com essa introdução logo de início que nós temos como objetivo continuar entendendo a vontade de Deus. Como Paulo havia nos informado, né? Esquecendo as coisas que se passaram e prosseguindo. Então a nossa congregação deve prosseguir. Você fica a perguntar-se, então, qual que é a mensagem que o pastor vai iniciar o ano? Qual que é a primeira mensagem dele? Bom, eu queria iniciar como se fosse uma introdução de um livro que você, durante o decorrer da leitura do livro, você vai pincelando, voltando a essa proposta. O que é a igreja? Por que estamos aqui? Porque Deus nos chamou como igreja. Qual é a minha parte nela? Será que eu sou útil na igreja? Ou será que Deus me chamou e eu posso vir aqui, assistir, ouvir, ir para minha casa, trabalho, tão somente? Por que eu sou um cristão? São essas perguntas que fazemos e queremos respostas. E eu espero que no texto aqui da carta do apóstolo Paulo, sua carta aos 1 Coríntios, possa de alguma forma trazer luz a essas indagações. Ao mesmo tempo, eu e você saímos aqui nessa noite sabendo o que Deus quer de nós. Como eu posso ser bênção no local que eu estou, na igreja que eu estou, com os irmãos, na minha família também. Então abra comigo sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos observar os versículos de número 12 a 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Versículos de número 12 a 26. Os irmãos que puderem se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus, assim o façam. Eu estarei lendo os versículos pares e a igreja aqui reunida em alto e bom som, os versículos ímpares, do verso de número 12 até o versículo de número 26. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer de Deus, quer de Deus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o primeiro de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixe-se ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. A estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E por último, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Todos juntos, o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta hora de meditarmos na Tua Santa Escritura. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa hora. Abra o nosso entendimento. Por misericórdia e bondade, nos ensine a Sua palavra. E nos faça também, Senhor amado, aplicar a mesma em nosso viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Monte Iluminado. Conta-se uma história de um jovem que no sítio do seu pai olhava um monte, e ao olhar o monte, ele via um local meio que parecendo uma casa, parecendo um barracão, mas ele não sabia discernir aquilo. E aí já estava a noitinha, e ele então indagou o seu avô: vô, que imagem que é aquela em cima do monte? E o avô dele então falou: aguarde mais um pouco e você vai ver. Ele ficou ali naquela ansiedade, e logo, depois de meia hora mais ou menos, ele começou a ver uma luzinha bem no monte, como se fosse vagalumes. Daqui a pouco outra, maior, menor, daqui a pouco uma mais forte, como se andando pelo monte até chegar naquele local que parecia ali um galpão, coisa parecida. Então ele indaga o vô novamente: mas vô, o que está acontecendo? E o vô então: aguarde mais um pouco. Não demorou muito para que aquelas luzes ao redor da montanha ficasse todo em um local só. E um luzeiro iluminando toda aquela montanha. Então, o avô explicou para ele: aquilo ali foi um compromisso que os cristãos fizeram. Aqueles crentes fizeram um compromisso de ir naquela igreja todos com vela, para que todos juntos conseguissem iluminar a igreja de tal forma que todos conseguissem participar. Se faltasse alguns irmãos, a igreja não teria iluminação suficiente para que todos pudessem ler a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós temos e entendemos que de fato nós precisamos também ser igreja. Nós entendemos, às vezes nós falamos assim: nós vamos à igreja, né? E o ideal seria falar: nós vamos ao templo, porque a igreja somos. E nesse sentido, Paulo, ao escrever essa carta, ele vai dar para nós pelo menos algumas informações, algumas verdades que nós precisamos de alguma forma aplicar na nossa vida. O que Paulo está fazendo aqui na carta de Corinto é interessante, porque do capítulo de número 1 ao 4, Paulo vai tratar das divisões da igreja. Já do capítulo de número 5, Paulo vai tratar problemas morais. Pessoas que estavam vivendo uma vida desassociada do caráter cristão, de uma conduta cristã. No capítulo 6, Paulo vai tratar também de problemas entre os próprios crentes. Havia irmãos com dificuldade de relacionamentos.
No capítulo de número 7, ele vai tratar de alguns problemas familiares. Pai, filhos, como eles deveriam conviver. Já no capítulo de número 8 a 10, Paulo vai tratar então dos problemas, dos limites, né, da vida cristã ou da liberdade cristã. Alguns irmãos achavam que poderiam fazer algo, outros irmãos achavam que não poderiam. E Paulo agora vai conciliá-los, no sentido que, se você está fazendo para a glória de Deus, faça-o. E você que acha que isso é algum problema, olha, respeite o seu irmão. Já no capítulo de número 11, Paulo então vai tratar do problema da indisciplina de irmãos na Santa Ceia. Que por sinal, se Deus nos permitir, nós vamos então fazer nossa ceia no segundo domingo do mês, próximo domingo, se Deus nos permitir. E aqui, nesse caso, havia uma indisciplina, havia uma bagunça naquele momento mais solene do culto, que era lembrar, fazer-se lembrar e ter comunhão com os irmãos em nome de Cristo. Ali estava tendo, de fato, uma certa desordem. Já no capítulo de número 12, que nós estamos lendo, Paulo então vai tratar agora sobre como que o corpo de Cristo deve viver. Por que nós devemos viver da forma que Deus já pré-ordenou, ou já prescreveu que nós pudéssemos viver. E aí nós temos aqui, irmãos, pelo menos 3 lições eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, né, se de fato nós queremos ser e precisamos ser igreja, em primeiro lugar nós temos que ser uma igreja unida. Tem que haver a unidade. E é disso que Paulo vai falar, se você está me acompanhando, e acompanhe comigo aí, nos versos de número 12 e versículo de número 13. Porque assim como um corpo, ou como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele vai olhar para Jesus Cristo, ele vai fazer aqui uma ilustração de um corpo, ele vai tentar visualizar para os seus ouvintes o que é essa ideia do corpo. Então ele pega um corpo mesmo, ele olha para o ser humano e fala, olha, imagine você com o seu ouvido, imagine você com os seus olhos, ouvidos, olhos, mas imagine se você não tivesse esses membros, ou tivesse um dele. O Hernando Dias Lopes vai tratar essa questão, mas eu gosto de uma ilustração do próprio Augusto Nicodemos, que ele fala assim, imagine você se o nosso corpo fosse um olho gigante andando na rua. Estranho, você imagina? Né? Uma perninha pulando, um olho gigante, de repente a mão estava por cima da cabeça. Rapaz, Deus nos fez perfeito. Então, nessa anatomia do corpo, Paulo agora vai trabalhar para dizer a importância do que ele já tinha tratado sobre os dons. E aí, nesse sentido, a proposta de Paulo é dessa unidade na igreja. O corpo é um, mas muitos membros, os membros, embora diferentes, fazem parte de um só corpo. Os membros cooperam um com o outro, ou uns com os outros. Cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Já percebeu isso? Na nossa igreja tem isso. Hoje tivemos um abençoado e delicioso café da manhã. Poderia ser que uma só pessoa fizesse? Sim, poderia. Claro que poderia. Mas quando junta outras pessoas com ideias, com a motivação, isso muda o ambiente. E muda aquele momento de ser só uma comida. Traz comunhão. É nessa ideia que cada membro tem o seu valor e é indispensável. Por exemplo, nos nossos diáconos, né? Os irmãos sabem que eles são sempre os últimos a saírem. Às vezes você fica batendo um papo aqui, um papo ali, conversando, né? Às vezes o diácono tem que acordar cedo, mas ele está ali. Ele está ali porque ele sabe que ele vai servir ao Senhor. E por ele estar ali, também dá uma segurança para nós. Ele faz, de fato, a sua parte para que o corpo tenha esse momento. Seja aqueles que limpam a igreja, aqueles que vêm aqui, dá uma olhada, né? Observa alguma coisa que você nem notou. Às vezes chega aqui na igreja, está tudo
tranquilo, tudo limpinho, mas alguém fez isso, alguém cuidou disso. Seja no som, como nós aqui temos, né? Seja o que você perceber na igreja, é porque há pessoas que têm um zelo por isso. Há pessoas que gostam, por exemplo, de enfeitar a igreja com flores, né? Há outros que gostam de chegar um pouco mais cedo para dar uma olhada se está tudo ok. Por quê? Porque ele entende que isso faz parte do corpo e ele consegue com isso agradar a Deus e ao mesmo tempo abençoar os irmãos. Repito, essas pessoas fazem isso primeiro com o propósito, agradar a Deus e abençoar os irmãos. Nunca será ao contrário, agradar as pessoas para depois ver se Deus quer. Não, não. É sempre agradando a Deus para que os outros também venham a ser edificados. Todos nós somos diferentes membros no corpo. E aí Paulo vai também tratar dessa questão teológica, essa questão mesmo de gentios e judeus, que eram totalmente diferentes as pessoas, de culturas diferentes, com um entendimento diferente, mas que por causa do corpo de Cristo deveria ter unidade, tanto os judeus como os não judeus, e ambos deveriam respeitar um ao outro. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter essa compreensão dessa unidade na igreja. E aqui é importante dessa unidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, na sua oração sacerdotal, ele ora a Deus para que isso aconteça, para que nós pudéssemos ser unidos. E não só unidade por unidade, é porque ela traz um resultado dessa unidade. Por que Paulo, então, fala sobre isso? Porque ele sabe que a unidade é importante na igreja. Abram comigo suas Bíblias em João 17, Evangelho segundo João, capítulo 17. Paulo vai tratar, em primeiro lugar, nesse capítulo 12, dos versos 12 e 13, falando sobre a unidade. Agora, olhem, João, capítulo de número 17, versículo de número 14. João 17, versículo de número 14. Acompanhem comigo, irmãos, por favor. A importância que o próprio Jesus dá também à unidade da igreja. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E em favor deles é que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos, o que, irmãos? Sejam um. Olha a importância da palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada. Para que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o objetivo, olha o propósito da unidade. Porque aqueles que não creem em Cristo, aqueles que falam mal do Evangelho, quando ver e observar a nossa unidade, eles possam crer no próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no que, irmãos? Na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus aqui na sua oração sacerdotal, a oração intercessória, ele faz questão de nos mostrar que a unidade da igreja ela é relevante, ela é importante, não só para o nosso próprio bem para com Deus, mas principalmente como testemunho para os de fora. Quantas pessoas eu e você ouvimos falar, né? Ah, se for para ser crente como aquela pessoa lá, eu prefiro não ser. Quantas notícias, irmãos, de briga, de divisões entre a igreja. E as pessoas não veem isso com bons olhos. E o Senhor Jesus então nos chama a atenção na sua oração para isso. Olha, ei, o Espírito Santo nos deu essa unidade. E nós devemos, irmãos, lutar, buscar, nos esforçarmos com a graça do Espírito Santo por essa unidade que Ele mesmo preparou. Em segundo lugar, que igreja eu preciso ser? Se eu preciso ser um crente que busca a unidade com meus irmãos, se eu preciso ser um cristão que busca a unidade no corpo de Cristo, em segundo lugar, o Senhor também vai nos ensinar que nessa unidade há diversidade. A igreja não é constituída de pessoas como se fosse... Nós estamos aí nessa era da IA, né? Inteligência artificial, robótica, né? A igreja, irmãos, os que participam dela não são robôs. Não são programados da mesma forma. Nós somos pessoas com características, com culturas, com personalidades diferentes. O nosso Brasil é assim, nós temos essa riqueza, né? Essa multicultura no nosso país. Convivemos com japoneses, chineses, convivemos com brancos, negros, pobres, ricos, essa diversidade na igreja. Na nossa igreja ocorre, isso é comum, de doutores sentarem para ouvir uma escola dominical sendo ministrada por um irmão que não tem doutorado, não é médico, não é doutor, mas tem a graça de Deus na palavra. Já viram isso? Essa é a diversidade. E esse doutor sente, ele ouve e ele aprende. E ele se agrada e ele é edificado no Senhor. Então, em segundo lugar, a diversidade da igreja. Sim, em primeiro lugar, nós devemos entender que para eu ser igreja, eu devo ser unido com meus irmãos em Cristo, eu devo também entender a diversidade. Depois, Paulo ter tratado sobre a unidade do corpo, ele agora passa a falar sobre essa diversidade. Olha que interessante, parece que é algo contraditório, né? Como é que você pode ser unido e diverso ao mesmo tempo? É porque a verdade é única. Essa diversidade está baseada em uma só verdade. E essa única verdade é o próprio Espírito Santo que nos dá. Mas ela é diversa na forma dela trabalhar essa única verdade. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que a igreja que nós queremos ser e precisamos ser em 2026, ela tem que ter o objetivo de ser unida. Você tem alguma desavença com o seu irmão? Você percebe que algum irmão tem uma desavença com outro irmão? Nós deveríamos fazer alguma coisa para que houvesse unidade entre eles. Em segundo lugar, entender que, de fato, Deus, na sua criatividade, na sua multiforme graça, Ele nos fez diferente, com dons e talentos diferentes para servir a esse Deus. Nós temos funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros, embora diferentes, não vivem para si, eles vivem para servir uns aos outros. Daí a importância, quando Paulo coloca o corpo. Que cada um tem a sua função, nossas mãos, nossos ouvidos, olhos, nosso corpo, cada membro tem uma função diferente, mas eles estão ligados e interligados. Mas Paulo vai trazer aqui, nessa diversidade, 2 perigos que devem ser evitados. 2 perigos dentro da unidade, que pode quebrar a unidade, se nós não tomarmos cuidado com essas 2 situações que pode complicar, mesmo sendo diversos. A primeira
a questão que Paulo vai tratar da diversidade, que tem esses dois perigos, e eu e você devemos evitar, é, em primeiro lugar, o complexo de inferioridade. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que diz, eu não consigo, eu não posso, aquela pessoa sabe mais do que eu não posso. Não, a minha vida, eu sou cristão, mas eu tenho que ficar no meu lugar mesmo, que eu não sei de nada, não consigo entender nada. Os outros, sim, eles são inteligentes, eles podem, mas eu não posso. Paulo, então, vai orientar sobre essa questão. Que ninguém é dispensável no corpo de Cristo. Olha então comigo aí essa questão do complexo de inferioridade. Acompanhe comigo os versículos de número 15 até o versículo de número 17. Se não é isso que Paulo está alertando, a unidade é importante. Dentro da unidade tem diversidade, mas tome cuidado, que dentro da diversidade, ou dessa diversidade, eu tenho que tomar cuidado com esse complexo meu de inferioridade. Achar que eu não farei parte porque eu não tenho as condições adequadas. Olha então o verso de número 15, irmãos, até o versículo de número 17. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E o verso então 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então Paulo vai tratar sobre isso, que havia essa dificuldade, alguns irmãos que tinham talentos e dons que aflorava, que era mais visto, que as pessoas de repente olhavam assim, nossa, olha o que ele faz, ou olha o que ela faz, e tinha outros irmãos que, Deus não está me usando, eu não tenho o Espírito Santo de Deus porque eu não faço isso ou aquilo outro. Paulo fala, epa, para, não é assim. Se você está no corpo de Cristo, se você foi salvo por Cristo, você tem uma função importante na obra do Senhor. Eu faço aquela pergunta clássica que eu sempre faço, né? Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Vou repetir. Você já pediu a Deus qual é o seu dom? Pastor, eu imagino que seja... Olha, pastor, alguém já me falou que seria importante você saber. Porque se você não está usando o seu dom ou talento de forma correta, o corpo está sofrendo. Já viu aquela ideia de que o piano está aqui para ser carregado? Em vez de 10 pessoas carregarem, só 2 carregam? Eu te pergunto, não tem uma diferença se os 10 pegarem o piano? Não fica mais leve para todo mundo? Do que só 2 pegarem? O dom ou o talento... A minha compreensão da importância dos meus dons na igreja é para isso mesmo. É para aliviar, é para servir, é para ajudar o meu irmão. Pastor, mas eu fiz algo na igreja uma vez e ninguém nem me agradeceu, pastor. Nem me deram um obrigado. Aí Paulo vai tratar de um outro problema. O primeiro é esse complexo de inferioridade. Mas Paulo vai tratar de um outro problema. O problema que Paulo vai tratar em segundo lugar é o complexo de superioridade. Se por um lado há cristãos que se acham diminutos, mais baixo do que o baixo, lá no fundo do fundo, por outro lado, há cristãos que se acham superiores, acima dos céus. E Paulo vai tratar isso. Se não, observe comigo aí os versículos de número 21, irmãos, até o versículo de número 24. Diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são desonrosos, passou? Não são desonrosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então Paulo vai tratar essa questão. Quando você olha para o texto da palavra de Deus, e Paulo olha para a forma didática de olhar para o corpo, olha, a cabeça não pode falar, eu não preciso dos pés. Ué, tudo bem, já você quer assim, para onde você vai então? Se você decidir ir para o outro lado da rua, se os pés não irem. Né? Ou o nariz pode falar a mesma coisa, não preciso das mãos, ok. Como é que você, ao ter um aroma saboroso, você vai comer? Então Paulo vai dizer para mim e para você que tanto um quanto o outro, tanto o complexo de inferioridade, como também o complexo de superioridade, isso não ajuda na unidade. Não é porque Deus deu a mim ou a você, irmãos, uma graça, ou um dom, ou um talento diferente do outro, que eu possa me achar de alguma forma superior. O que eu tenho que fazer? Falar, Senhor, me ajude a usar esses recursos que o Senhor me deu e aperfeiçoá-los. E não só aperfeiçoá-los, mas também cooperar na tua obra. Se nós queremos entender ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, e participar também na igreja, Paulo nos orienta, de fato, essas verdades. A primeira verdade, a unidade. Lembrando que o Senhor Jesus quer que eu e você sejamos unidos nele. Lembrando que foi uma oração de Jesus e que nessa unidade que somos, as pessoas, o incrédulo, aqueles que não têm temor de Deus, pela nossa unidade e comunhão, eles verão algo diferente. E outra, não é unidade por interesse, mas é unidade por interesse de agradar ao Senhor Deus. E aí nós temos que tomar esse cuidado em relação a essas pessoas que olham para nós de uma forma diferenciada. Quando há o interesse não para a glória de Deus, mas para nós mesmos. E Paulo então nos orienta que devemos tomar cuidado nessa diversidade. Não tem nenhum problema você ter um talento ou um dom especial que todo mundo fala assim, como você consegue? Eu estou tentando há tanto tempo e não tenho jeito para isso. Não se orgulhe disso. Você só deveria falar assim, meu irmão, minha irmã, é Deus que me deu essa graça. Eu tenho me esforçado sim, mas é Deus que me dá essa graça. E você também tem algo que Deus pode te dar. Eu não sei o que você deseja de fazer na obra de Deus. Eu não sei qual esse talento ou dom que Deus te deu. Mas peça para o Senhor, Senhor, eu estou há tanto tempo na tua casa. Eu estou te servindo ao Senhor há tanto tempo. E não é o pastor Reginaldo, não é o primeiro a falar sobre isso. Mas ainda hoje, Senhor, eu não tenho clareza do dom e do talento que o Senhor me deu. Me ajude a compreendê-lo. E por último lugar, irmãos, o texto vai falar da mutualidade. Ou seja, aquilo que nós devemos perceber como reciprocidade, troca, ou até mesmo essa ideia de fazer pelo outro. Não só fazer por esperar, mas fazer pelo outro sem esperar. O Hernandes Lopes, nessa situação de mutualidade, ele coloca assim: nossas diferenças como membros do corpo não devem estimular a divisão da igreja, mas a mútua cooperação. Devemos cooperar uns com os outros, em vez de lutar
uns contra os outros. Devemos proteger uns aos outros, em vez de ferir uns aos outros. A dor de um membro deve ser a dor dos outros membros. Ao mesmo tempo, as alegrias de um membro devem ser a celebração dos outros membros. Que coisa, né? De você perceber, né? Não sei se os irmãos já perceberam quando você machuca o dedinho do pé. Já machucaram o dedinho do pé? Todo lugar que você vai bater, bate onde? E a dor é aquela que você fala, rapaz, mas de novo. Nem com sapato de ferro consegue proteger aquele dedinho. Ou seja, todo o corpo sente. Você fica chateado. Às vezes, irmãos, isso também nos faz lembrar dessa dor que nós devemos ter quando aqui adentramos a igreja. Irmãos e irmãs que outrora estavam conosco, hoje não estão mais. É claro que o tempo vai passando e nós vamos nos esfriando. Não vamos tendo mais aquele sentimento que tínhamos no começo. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, se a tua palavra diz que eu devo me alegrar com os que se alegram, mas ela também diz que eu devo chorar com os que choram. Se esse irmão que estava, ou essa irmã que estava conosco, que se empenhava na tua obra, por alguma situação que aconteceu na nossa igreja, ou quem sabe não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com a vida dela, com a família dela, ou até mesmo com a sociedade, que de alguma forma a envergonhou, ou até mesmo o pecado que essa pessoa cometeu. Irmãos, nós temos que demonstrar nosso cuidado com essas pessoas. Nós temos que ligar para elas. Nós temos que visitar essas pessoas, porque ela faz parte do corpo. Elas são membros dessa igreja. E eu e você, irmãos, quando fomos aqui aceitos, quando fizemos essa pública profissão de fé, nós fizemos um compromisso diante de Deus. De orar por essas pessoas, de acompanhar essas pessoas, de ajudá-las na caminhada. E o Senhor nos faz lembrar disso, essa ideia da mutualidade, de sermos recíprocos, de termos essa troca, de fato, irmãos, nos preocuparmos de uma forma de cooperar. Eu concluo com vocês. Lembram daquele jovem que perguntou para o seu avô? O que está acontecendo naquela montanha, avô? E ele falou, espera um pouco. Aquela igreja só tinha iluminação para que todos pudessem ler a palavra e ouvir. Ela só tinha uma total iluminação, porque aqueles membros se comprometeram de cada um levar a sua vela. De cada um andar por quilômetros. De saber que tinha um compromisso sério. E que se eles não estivessem lá, no seu compromisso, os demais irmãos que lá estavam não iriam conseguir ler a palavra de Deus. Deus nos chama para que nós possamos, irmãos, nos unir. Deus nos chama para que nós possamos, de fato, entender nossa diversidade. Não nos orgulharmos e não também nos sentirmos menor do que ninguém. Não é porque aquele irmão consegue orar 1 hora e eu só consigo orar 10 minutos que eu devo me achar que eu não sou. Não, pelo contrário. Eu devo entender que Deus me capacitou com dons e talentos diferentes para servir no corpo de Cristo. O que você pode servir no corpo de Cristo em 2026? É com a tua presença? É com uma conversa? É com um abraço? É com se preocupar? É com convidar alguém, de repente você que está aqui, né? E se você for um bom churrasqueiro, pode me convidar? Não tem nenhum problema com isso? De repente você faz aquele churrasco. Ou de repente você faz aquele bolo. Ou aquela comida saborosa. Você pode então ajudar no reino de Deus com um convite para alguém. E eu concluo com os irmãos, solicitando aos irmãos agora, dentro disso que nós aqui aprendemos, e dando um testemunho que eu espero que isso possa acontecer com vocês. Eu fico imaginando aqui um testemunho no final do ano. Chegar no final de 2026, alguém possa falar assim:
Eu amava essa igreja de uma forma especial, mas esse era o amor de 2025. Mas nesse ano, meu amor se demonstrou no cuidado e zelo por essa igreja, muito maior do que em 2025. Ou, antes eu trabalhava para Deus meio que cansado, já querendo pendurar a chuteira, deixar para os outros aquilo que eu já estava cansado de fazer, mas outros tomarem o meu lugar. Mas depois que eu aprendi de Deus, estou mais leve e motivado, pois eu sei para quem eu trabalho, pois eu sei a quem eu sirvo. Eu queria que os irmãos compreendessem, né? Se fosse para um lema nós termos em relação a essa ideia do que eu preciso ser como igreja, pelo menos 3 ênfases nós deveríamos dar na nossa vida nesse ano de 2026. A primeira ênfase é conhecer mais a Deus. A segunda é amar mais a Deus. E a terceira é servir os irmãos. Conhecer mais a Deus, amar mais a Deus e a servir mais os irmãos em comunhão. Que Deus abençoe, que Deus dê essa graça para cada um de nós aqui, de saber que Deus nos chamou para ser uma igreja em unidade, porque Cristo orou por isso. Em segundo lugar, saber que nós somos uma igreja na diversidade e respeitar o dom e o talento de cada irmão. E em terceiro lugar, cooperarmos uns com os outros naquilo que for preciso. Amém? Que Deus dê um ano abençoado com essas 3 propostas do Senhor, com essas 3 verdades do Senhor, para que a nossa igreja do Alto de Santana venha ser uma bênção em nome de Jesus. Nos coloquemos em pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai amado, por essa oportunidade, pelos teus servos que tiveram a disposição, ó Deus, de sair dos seus lares, para vir aqui adorar o Senhor, ouvir a sua palavra e voltarem, ó Pai, desafiados a lutar pela sua vida espiritual, amar o Senhor, unir-se à tua obra, entender que eles fazem parte de um corpo de Cristo e que cada um deles, ó Pai, tem uma função e um propósito. O Senhor nos chamou para servir ao Senhor nesse local. Então nos ajude, Senhor, nos dê a sabedoria necessária para servirmos da melhor forma. Abençoa os teus servos, ó Deus, em o nome de Jesus, trazendo unidade na diversidade, que possamos nós, ó Pai, cooperarmos uns com os outros para a tua glória. É o que nós te pedimos. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.